Olá, meu nome é Andreu Monteiro e eu exerço o ministério pastoral na igreja Ministério Bíblico Ivoti. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Nisto Cremos, onde estamos expondo aquilo que nós entendemos que é importante e os pontos que são fundamentais da fé cristã. No último vídeo, nós falamos a respeito de Cristo Jesus, a primeira parte, porque nós falamos de um assunto bem importante que é a divindade e a humanidade de Jesus. O Jesus 100% Deus e o Jesus 100% homem. E quais as implicações que isso tem para a fé cristã? O fato de Jesus ser Deus e ser homem. Agora, nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho a respeito de Jesus no aspecto passado, enquanto ele esteve aqui na terra, o que ele fez, como ele viveu, sua morte e a sua ressurreição. O aspecto presente. Afinal de contas, Jesus ressuscitou e ele está vivo. O que Jesus está fazendo agora? E também o aspecto futuro que virá lá na frente a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acompanhem comigo e vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. Este texto de 1 Pedro nos ajuda a entender o aspecto passado de Jesus. O que ele fez lá atrás, no passado, enquanto ele viveu aqui nessa terra. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Então, uma das palavras que é bem importante para nós entendermos o que Jesus fez lá no passado foi o fato de ter uma vida justa. Então, estou destacando no texto aqui, olha o que Pedro diz: o justo pelos injustos. Pedro está admitindo, falando e ensinando que Jesus foi justo. Jesus viveu uma vida 100% santa e correta. E é por isso que ele pôde ir até a cruz e nos substituir. Porque se Jesus tivesse pecado em algum momento, tivesse sido um pecador, ele precisaria de salvação. E ele não poderia nos representar na cruz. Ele teria que ser justo. Então Jesus se fez homem, como nós, sofreu tentações, mas ele não pecou. Ele foi justo. Além de ser justo, Pedro ainda destaca aqui que ele sofreu pelos pecados. Jesus teve uma vida justa e depois, no final dessa vida justa, ele teve o sofrimento pelos pecados. No final do texto, ele diz que ele foi morto no corpo. Sofreu, foi morto, isso está remetendo à cruz do Calvário, ao Gólgota. E ali aconteceu uma substituição. Jesus sofreu pelos pecados não dele, mas pelo pecado dos outros, o justo pelos injustos. Há aqui uma troca. E também, por último, além de ter uma vida 100% correta, isso habilitou Jesus a ir para a cruz ser um substituto, depois que ele cumpriu a missão de substituição na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Então, Jesus ressurgiu dos mortos. Olha o que diz o final do versículo. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Jesus ressuscitou. E é importante porque a ressurreição, ela autentica a aprovação de Deus sobre o sacrifício. Então, três coisas importantes nós temos aqui nesse texto. Jesus teve uma vida 100% justa, sem pecado. Isso era necessário para que ele fosse para a cruz. Na cruz, ele realizou a substituição. Ele realizou a redenção. E depois disso, ele ressuscitou dos mortos e ele vive. Então, esse é o aspecto passado, e nós podemos, então, definir a nossa confissão de fé da seguinte maneira: cremos que o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado. Então, eu destaco aqui essa primeira parte que nós vimos no texto bíblico de Pedro. E também, e fez a redenção e justificação dos que creem por meio da sua obra na cruz. Está aqui outro destaque, conforme o texto que nós lemos em Pedro também. A nossa justificação, nós somos declarados justos pela obra da cruz, por aquilo que ele sofreu e morreu na cruz do Calvário. Então diz, na continuidade, como sacrifício representativo e vicário, e pela sua ressurreição física e literal dentre os mortos. Vimos também no texto de Pedro
que o apóstolo nos diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então tem alguns textos bíblicos aqui no rodapé que você pode ler e confirmar ainda mais aquilo que estamos ensinando a respeito de Cristo Jesus nas Escrituras. Agora, o que essa imagem remete à sua mente? Se você der uma olhada cuidadosamente, você vai perceber que ali é o Senhor Jesus sendo elevado aos céus na frente dos seus discípulos e de uma grande multidão. Atos, capítulo 1, versículo 9 em diante, nós temos uma descrição dessa cena de Jesus após a ressurreição sendo elevado aos céus. E diz assim o texto bíblico lá em Atos, capítulo 1, versículo 9: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse texto é uma evidência clara de que Jesus ele subiu ao céu após a sua ressurreição. Por isso nós podemos pensar então que Jesus está vivo e hoje ele está à destra do Pai. Vimos a obra de Jesus no passado e podemos pensar um pouco sobre a obra de Jesus no presente, hoje, o que Jesus está fazendo. Então, seguindo a nossa confissão de fé, o ponto D vai descrever da seguinte maneira o que cremos. Cremos que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. Então está aí destacado em laranja a ascensão de Jesus. Ele realmente subiu ao céu. Nós temos muitas evidências bíblicas de que isso realmente aconteceu. E agora está exaltado à destra de Deus, de onde, como sumo sacerdote, ele cumpre o ministério. Está circulado ali, cumpre o ministério. E que ministério? De representante, intercessor e advogado. O texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, vai nos dizer que Jesus adentrou a presença de Deus para nos representar. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está à destra do Pai e ele está na presença de Deus para nos representar. E o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai nos dar um grande ensinamento do que Jesus está fazendo no presente. João lá diz que ele não quer que nós pequemos, mas se nós pecarmos, nós podemos confessar os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E entrando no capítulo 2, acompanhe no slide, diz ali: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que maravilha! É isso que Jesus está fazendo atualmente. Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Além do aspecto passado e do aspecto presente, nós podemos olhar para o futuro e pensarmos: será que ainda existe alguma coisa a respeito de Cristo Jesus a ser cumprido e a ser realizado no futuro? Claro que sim. No mundo antigo, ali na época de Pedro, na igreja primitiva, já existiam alguns que questionavam e duvidavam que Jesus retornaria, aquele Jesus que foi visto subindo aos céus. Hoje não é diferente, muitos questionam isso. Pedro ele faz questão de escrever uma carta para os irmãos, orientando e relembrando e renovando as esperanças daqueles irmãos que Jesus Cristo realmente voltaria. Então, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele registra o seguinte, versículo 10: o dia do Senhor, porém, virá. E eu destaco isso. Olha o aspecto futuro. Ele virá. E Pedro está dizendo que o seu retorno é certo, é garantido. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer repentinamente, porque ele virá como um ladrão à noite. Está circulado aí no texto para você. É impossível prever tempos, datas e épocas de quando o Senhor Jesus virá. Pedro segue um pouquinho mais para frente no versículo 13 ainda, dentro do assunto, e ele vai escrever o seguinte: de acordo com a sua promessa,
Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Está aí sublinhado para você, onde habita a justiça. Viveremos no futuro, eternamente com o Senhor, livre das influências do pecado. Nós vamos desfrutar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o justo. Portanto, meus irmãos, nós podemos definir o nosso último tópico da seguinte forma: cremos no retorno do Senhor Jesus Cristo. Está sublinhado para você aí. O retorno do Senhor Jesus Cristo é certo e ele virá, é um aspecto futuro, para se encontrar com os seus redimidos, com os salvos, sendo impossível prever datas para este acontecimento. Então está circulado para você aí. É impossível qualquer pessoa prever quando acontecerá o retorno de Jesus Cristo. Seguindo, esse evento inaugurará uma nova era para todos os salvos em Cristo, que estarão definitivamente livres da influência do pecado. Está destacado para você aí também, influência do pecado. Essa sentença nos mostra que Jesus voltará. É impossível de prever e estaremos livres da influência do pecado. Vimos a respeito de Cristo Jesus, nesse tópico da nossa confissão de fé, que Jesus é 100% humano, Jesus é 100% divino e as implicações disso. A obra de Jesus no passado, o que Jesus está fazendo agora por nós e o que virá lá na frente, onde poderemos gozar com o nosso Senhor Jesus Cristo no seu retorno. Espero que avaliar à luz das Escrituras quem é Cristo e a sua obra possa ter encorajado o seu coração. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo e no próximo tópico da nossa série Nisto Cremos.